se você fizer um inventário e tinha alguma coisa pendente, se você extrair o teu estoque congelado, que ele vai ser o seu ponto de partida para analisar o teu resultado pós-inventário, cara, você já começou errado, nada dali para frente dá certo. Fala, pessoal! Deve ter dado microfonia para variar. Começamos episódio 12 do Perdascast. Sejam bem-vindos ao podcast número 1 em prevenção de perdas, gestão de riscos, desenvolvimento pessoal e afins, não necessariamente nesta mesma ordem. Agradeço a você que toda semana acompanha os nossos episódios, assiste a playlist, faz e refaz para poder aprender, ouvir e se transformar dentro do mercado de prevenção de perdas. Nossa comunidade existe para isso, para democratizar o conteúdo de prevenção de perdas, para transformar o profissional de prevenção de perdas deste país. Porque o mundo só muda quando você muda. E neste episódio 12, segredo, tem uma interrogaçãozinha aqui. Quem será o convidado especial do episódio 12? 12 episódios, hein, diretora? 12 episódios. Volta aqui. E neste momento que ela vai colocar um puta no efeito especial, a gente tem aquele momento frase que incorporamos alguns episódios para você mexer essa cachola. Zoom aqui, diretora. Sucesso é a habilidade de ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Winston Churchill. Já dou a dica, se não leu ainda a biografia do Winston Churchill, entre em algum site aí, compre e bora devorar, cara. Se você não lê biografias, tem alguma coisa errada com você. Certo? E, antes de continuar, faz o quê, diretora? Curte, comente e compartilha. Já deixa o joinha, porque lá no fim você vai estar com a cabeça tão fritada com o que esse cara vai falar, você vai esquecer de curtir, tá ligado? E no fim você comenta. Aí você manda lá, pô, fulano, que eu não vou dizer o nome, pensou que eu ia falar, mas não falei, mandou super bem. Quero saber mais sobre isso. E esse cara já deu a deixa aqui nos bastidores, que vai deixar um presente no final. Vai ter uma surpresa no final. Qual será essa surpresa? Aguarda até o final para saber qual vai ser. E sem mais delongas, quem será o convidado? Hugo Hernandes está no episódio 12. Fala, Anderson, como tá? Agenda complicadíssima desse cara, mas conseguimos trazê-lo para bater um papo com a gente. Muito feliz, obrigado pelo convite. Vamos falar sobre prevenção, vamos falar um pouquinho de gestão de estoques, vamos tocar. Conheço esse cara há algum tempo. Se ele lembrar, ele vai falar há quanto tempo. Ele tinha cabelo preto quando eu conhecia ele. Faz tempo. Faz tempo. E se você não sabe quem é Hugo Hernandes, ele vai dizer, mas já entra no LinkedIn e procura ali e já se conecta com ele, tá bom? Tira a bunda da cadeira e faz alguma coisa que presta da vida. Quem é Hugo Hernandes? Vamos lá, pessoal. Prazer para todo mundo, vocês que acompanham o Perdascast. Eu sou o Hugo Hernandes, trabalho na área de prevenção de perdas, auditoria há aproximadamente 16 anos. Passei pela rede varejista, passei pela indústria farmacêutica e atualmente, hoje, executo o trabalho de auditoria, prevenção de perdas e gestão de estoques em um operador logístico. E estamos aí hoje para bater esse papo sobre prevenção de perdas e compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui. Quantos anos nessa caminhada, Hugão? Eu chuto que 16 desde o início. A gente já teve aí, inclusive, um encontro, né, que você comentou já na abertura. A gente já conhece o Anderson, já tem aproximadamente 16 anos. O Anderson me ajudou a entender um pouco esse negócio, a pegar a paixão pela prevenção de perdas e estamos aí até hoje, não dá para largar mais. Um dos caras foi picado ali lá no começo dos tempos, né? Verdade. Há bastante, 16 anos. Cabelo, o meu tá ficando quase branco, cara. O meu tá, o meu já desde cedo começou a ficar. Eu tô cortando baixinho que não aparece. Enquanto tá com cabelo, tá bom. Importante é isso. Enquanto tiver cabelo, estamos bem. Corintiano, santista, São Paulino, palmeirense? São Paulino. Puta, finalmente não temos um corintiano na mesa. Eu também não gosto de São Paulo, mas é melhor do que o Corinthians. Isso aí é boa.
E hoje, cara, vamos falar realmente, né, de prevenção de perdas, gestão de estoque, que é onde você aí foi construindo tua carreira, né? ah, Dentro dessa tua trajetória. Então, você passou por varejo, passou pelo farmacêutico, entrou na logística, né? E está há bastante tempo já, né, no segmento de logística. E para você que está assistindo aqui, já é o terceiro ou quarto profissional que a gente traz aqui do segmento de logística, ou seja, o oceano azul dentro da logística para a prevenção de perdas continua azul, né? Tem muita coisa para fazer. Esse cara vai dizer o quê? Mas me conta assim, cara, de 16 anos atrás para hoje, na tua cadeira atual, na tua experiência atual, quais foram as grandes mudanças que você viu na prevenção de perdas, na gestão de inventário, na gestão de estoques? Como era e como está hoje? Olha, o que se percebe é um amadurecimento profissional muito grande, né? Antigamente, quando a gente falava em prevenção de perdas, eu estou falando disso há 15 anos atrás, era algo que era novidade para muita gente. Então, eh, tinha muita gente testando, olhando para fora do Brasil, né? Porque isso aí nasceu lá fora, tentando replicar alguns modelos do que tinha lá e tentando melhorar isso aqui no Brasil, né? Então, a gente percebe que esses controles eles foram evoluindo de uma forma absurda e o perfil também mudou bastante, né? Então, o que se esperava de um profissional de prevenção de perdas antes e o que se espera de um profissional de perdas hoje, ele mudou bastante. Antigamente a gente esperava, vamos falar, por exemplo, de um fiscal, um rapaz que ficasse ali na porta da loja e fizesse uma espécie de controle de acesso. Hoje você espera muito mais, né? Hoje você espera que esse cara ele tenha conhecimento de como realizar uma abordagem, de como fazer uma análise, de como olhar para o todo e principalmente que esse cara se sinta dono e parte desse negócio de uma forma diferenciada. Então, a cadeia evolutiva ela se deu aí com o aprendizado de todos os gestores que vêm trocando uma ideia, por exemplo, com essa iniciativa do Perdascast. Então, existem vários fóruns que a gente conversa bastante e esse amadurecimento vem acontecendo dessa forma. E como que você vê o amadurecimento? Vamos separar um das empresas, dois dos profissionais. Vamos pensar na questão das empresas. Quando se buscava um profissional de prevenção de perdas antes, eu acho que era até uma dificuldade da pessoa que estava buscando o que eu espero desse profissional? Eu espero que esse profissional diminua as perdas. Mas qual é o perfil adequado? Hoje esse negócio ele está muito melhor setado, né? Então, hoje você espera que um profissional que ele vai sentar numa cadeira de gestão de prevenção de perdas, ele tenha um mínimo de conhecimento, talvez em 5 pontos que eu enxergo como estratégico, né? Ele tem que ter conhecimento, sim, em segurança patrimonial. Não precisa ser o melhor especialista em segurança patrimonial, mas ele precisa ter conhecimento. Quando a gente fala em segurança patrimonial, eu penso mais na parte de tecnologia. A tecnologia ela vem para suprir a questão dos processos, dos treinamentos, etc. A parte da segurança e da prevenção de perdas, elas se completam, né? Então, por exemplo, vamos aqui elocubrar uma ideia, né? Imagine, quando a gente fala dentro de um trabalho preventivo em uma loja de shopping. Então, o trabalho preventivo, ele visa mitigar que aquele cliente mal desejado, ele consiga consumir um produto sem fazer o pagamento. Então, o trabalho do fiscal ali dentro de um processo combinado com a alta gestão da companhia, de treinamentos, etc., ele consiga inviabilizar essa investida do cliente mal desejado. Uhum. Quando a gente faz todo o trabalho preventivo e ele é insuficiente, aí entra o trabalho da segurança. E aí a gente vai chegar, por exemplo, pensando no shopping, você vai chegar no segurança do shopping e vai pedir que ele, de alguma forma, convença esse cara a devolver o produto que ele esqueceu de pagar. Então, uma coisa complementa a outra, né? Então, o trabalho preventivo, ele visa mitigar. O trabalho da segurança, ele é um pouco mais reativo. Ele recebe essa informação e essa informação tem que ser boa, ela tem que garantir que essa informação ela seja quente, para que esse agente da segurança, ele consiga ir lá e fazer o trabalho dele da melhor maneira possível, né? Convencer o cliente que a gente não gostaria que fosse lá, devolvesse aquilo que ele esqueceu de pagar. Entendi. Então ele vai ser um pouco mais incisivo nesse pedido. Entendi. Então a parte do conhecimento na área de segurança, eu entendo dessa forma. O segundo ponto que eu enxergo que é muito importante o cara ter conhecimento numa busca de um profissional ele precisa saber fazer uma boa análise do risco do negócio. Você está sendo contratado para uma empresa, por exemplo, no meu caso, de logística. Então tem diversos clientes lá dentro. Então cada cliente tem uma particularidade diferente.
cada produto de alto risco, ele é diferente de acordo com cada cliente. Então, o profissional de prevenção de perdas hoje, ele precisa, de alguma forma, conseguir mergulhar nisso, entender o risco do negócio, mapear esse risco. E o mapeamento do risco, ele existe vários métodos para você hoje alcançar aí uma lista, né? Clusterizar isso e alcançar uma lista. Então você pode, por exemplo, utilizar uma matriz de impacto cruzado, definir lá impacto probabilidade, listar os riscos que você olhou, joga isso para uma matriz clusterizada, olha para aquilo, classifica e vai discutir com a alta direção da companhia. Olha, esses daqui são os riscos, os riscos eminentes são esses, vamos atacar por aqui, define-se uma estratégia, e aí a partir daí desencadeia mais uma série de possibilidades de tratar essa perda. Legal. Então, essa parte é o segundo caso. O terceiro é assim, o profissional de prevenção de perdas hoje, ele precisa ter um mínimo de conhecimento jurídico? Precisa. Porque quando você executa uma estratégia para mitigar a ruptura, você também precisa saber a melhor maneira de executar isso. Então, falando de um processo logístico, você tem leis fiscais que te obrigam a algumas coisas, por exemplo, vamos falar de entradas e saídas. Quando você chegou mercadoria faltando, sobrando, você tem um trâmite fiscal que é obrigatório a fazer para você regularizar o seu card, o seu estoque. Uhum. Quando você vai falar para uma loja, você tem maneiras corretas de fazer essa abordagem de uma forma com que a pessoa não se sinta constrangida, caso ele não seja o cliente, que a gente comentou aqui no começo, o cliente indesejado. Uhum. Então você precisa ter esse conhecimento também na parte jurídica. E o principal, o gerente de prevenção de perdas, ele tem que ser o cara que, em questão de análise, ele é o campeão da empresa. Legal. E se você hoje pega todos aqueles dados, né? Porque geralmente uma RP, ela te traz o quê? Um Cardex, ali com resultados de entradas e saídas, entradas, notas fiscais, perdas e ganhos de inventário e todo o resto. E com aquela informação, você começa a elaborar um trabalho preventivo. E aí você tem que ser o bichão no Excel. E aí trazer isso, classificar e olhar para aquilo, conseguir separar e criar um plano, esse é o caminho para a gente ter uma boa estratégia. Eu acho que esses pontos são cruciais quando se pensa em contratar um gestor de prevenção de perdas. Com certeza deve ter mais, mas esses eu acho que eu enxergo como os principais. Não, incrível. Tecnologia, riscos, né? Visão legal do negócio, né? No sentido de leis e amparos, compliance, etc. E eu gostei do campeão da empresa na questão analítica, né? Muito legal isso. E aqui a gente está falando, você trouxe muito o hard skill, né? O técnico. E o soft skill? Qual é o perfil do gestor no que tange a soft skill? Realmente a competência, a questões pessoais que ele tem que trazer para fazer essa gestão? Eu acho que assim, o principal de todos é a ética. Não dá para você ter um cara sentado numa cadeira de prevenção de perdas e, mesmo que de forma mínima, é possível discutir a ética desse profissional. Não dá. Então, eu acho que assim, o cara tem que ser extremamente ético e fazer valer aquilo que está combinado com a alta direção dentro da melhor maneira possível, combinado, porque a gente tem uma questão de cultura que é necessário trabalhar, principalmente nas empresas que estão começando a trabalhar com prevenção de perdas agora, então você tem uma questão de aculturamento, então tudo isso faz parte dessa introdução, mas a ética, ela é o primeiro. Aí tem uma questão de liderança, porque prevenção de perdas ele é um trabalho de todos. Se a gente hoje imagina um gerente entrando numa empresa, pensando em trabalhar com prevenção de perdas, e se ele não tiver um perfil de liderança na qual ele consiga convencer a todos que aquele trabalho preventivo ele é uma missão de todos e que todos ganham com isso, ele está na cadeira errada. Boa. Então eu entendo que a liderança, ela é, para mim, o que arrasta multidões, né? E Sim. com isso você consegue, além de vender melhor todo o projeto, todo o escopo, você conseguir fazer essa introdução de aculturamento de uma forma mais tranquila. Legal. Mais algum? Eu enxergo esses. Show. E aí, a liderança tem muito, você falou, né, de convencimento e exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Ele é o cara que tem que ser acima de qualquer dúvida, né? Geralmente a gente fala acima de qualquer suspeita, né? Mas acima de qualquer dúvida. E isso é um cara realmente que tem esse poder de convencimento em todos os níveis, né, Hugo? Trouxe um ponto importante aqui que eu anotei da fala, né? Quando você fala com os executivos, e aí eu queria ouvir um pouco da tua experiência, quando você fala com os executivos, a linguagem é diferente.
se você fala em riscos, né, é diferente de você falar em abordagem, em operação, né? Então, como que essa linguagem também, como você trabalhou esse formato de linguagem para falar com o estratégico, com o tático e com o operacional? Vamos lá, vamos começar lá no topo da cadeia, né? Uhum, Porque se o topo da cadeia não comprar o seu projeto não roda. sim. Então, se a direção da companhia, se ela não enxergar o seu trabalho com a importância que ele tem, e se eles não te apoiarem na profundidade que é necessário, automaticamente o resto não vai fazer. Às vezes pode ser que faça e às vezes não. E quando isso vem de cima para baixo, o aculturamento ele tende a ser mais tranquilo, porque eles percebem que a companhia está caminhando para aquela direção. Tá. E o que é engraçado? Quando você vai falar com o nível de diretoria, o tempo desse cara é muito curto. Ele não Boa. consegue sentar com você por horas para ficar tomando café e falando da vida dele. O tempo desse cara é curto. Então, quando você vai trazer para ele uma mensagem, essa mensagem ela já tem que estar muito bem elaborada e rápida para ele entender, te dar o de acordo e você seguir. Então, a gente percebe muito ainda que eu costumo chamar o cara de cavaleiro do apocalipse. Você tem sempre aquele cara que chega no diretor e ele traz os problemas, às vezes as soluções ele não traz nenhuma, e esse cara, às vezes, ele não quer nem falar mais contigo, porque toda vez que você vai falar com ele já fala, meu, esse cara vai me trazer problema de novo. E quando você não traz potenciais soluções para que ele possa exercer a cadeira dele e quer decidir, Sim. ele vai ter que pensar por você, e ele te contratou para você pensar. Então, este nível, ele tem que ser um planejamento bem feito para você explicar de uma maneira rápida e ele precisa entender para te dar o de acordo. Maravilha. Quando a gente desce uma cadeira, vamos falar do nível gerencial. Esse nível é o nível que você tem que trabalhar o convencimento. Porque este cara, ele geralmente é gerente das pessoas que você não tem o poder de gerenciar, e ele precisa te ajudar a vender isso, a replicar todo esse trabalho que você alinhou com a direção, que você deseja que aconteça, e que depende também do ok dele. Porque se ele olhar para aquilo também e entender que não é importante, cara, vamos imaginar uma loja. Uhum. Aí você vai lá, você vai aplicar os trabalhos de auditoria em cima dos processos que ou provavelmente já estão procedimentados, ou eles estão pelo menos combinados, e quando você virar as costas, ele não vai fazer. Então, esse cara, ele precisa tá muito bem alinhado. Então, a conversa com ele, ela é uma conversa mais de convencimento. Você precisa convencer esse cara. E se você também não conseguir convencer, o problema talvez não tá nele, tá em você. Porque talvez o material que você executou para ir conversar com ele, ele pode não ter sido suficiente. Às vezes ele não concorda, não é porque ele acha que é ruim, mas ele não concorda porque ele não entendeu. E a gente também tem que achar o ponto de equilíbrio desse troço. Você imagina que você vai falar pro gerente que você quer implantar um monte de controle. Cara, implantar um monte de controle, imagina uma balancinha de Libra, né? Quanto mais controle, menos conforto. Quanto mais conforto, menos controle. Se você não achar o ponto de equilíbrio desse negócio, você previne muito, vende menos, porque você criou regras que dificultam demais, e o negócio não fica com um ponto de equilíbrio bom. Então ele também precisa entender que a soma dos trabalhos, eles se complementam, ele traz mais rentabilidade para a empresa, o que provavelmente vai fazer com que a empresa cresça e todo mundo cresça junto. Então a abordagem com esse cara, ela tem esse teor. E a abordagem com o pessoal que, vamos colocar assim, os colaboradores de loja, vamos talvez trazer dessa forma, ela tem que ser uma abordagem com um pouco mais, ela tem que ter uma amplitude maior. Você vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo, porque eles precisam também entender o porquê que eles executam aquilo. Você está chegando num provador. Por que o cara precisa ver se está com o RFID ou a etiqueta lá, a etiqueta canelada? Por quê? Ele precisa entender o porquê, senão ele não faz. E se ele não passar a perceber se quando o cara tá saindo, se aquele troço tá lá, não tá pendurado, ele não vai perceber que o cara talvez tenha furtado, trocou com a roupa dele. Então, assim, essa linguagem no nível de baixo, ela precisa ser amplamente discutida para que todo mundo entenda o porquê das coisas. E que isso vai ajudá-lo também a se destacar, a crescer na companhia. Isso é um ganho de todos. Eu enxergo dessa forma. Legal. O que você fez ao longo da tua carreira para poder se desenvolver e chegar nessas competências? Olha, Anderson, eu acho que as pessoas que passaram na minha vida, eu tive gestores maravilhosos. Entre um deles, caso o pessoal não saiba, o Anderson foi um deles. Eu acho que
a troca de ideias, entender como esses caras fizeram e pensar um pouco fora da caixa também, talvez em como executar, em como implantar e talvez como fazer até diferente, eu acho que foi o caminho que eu usei. E Legal. eu acho que, assim, acho que a soma do conhecimento dessas pessoas que passaram pela minha carreira me ajudou a me moldar e a utilizar uma estratégia muito similar com um pouquinho do Hugo nessas conversas. Sim, que é fundamental, né? Você tem que manter o teu DNA, né? Dentro de tudo isso. E quando você olha para trás e olha para frente, e principalmente quando você começa a olhar essa nova leva de profissionais que vem vindo, Hugo, o que que você enxerga de potencial oportunidade que essa nova leva vem trazendo, esses novos analistas que vão virar coordenadores, que vão virar executivos, que vão virar gerentes, diretores. O que que você enxerga, né, e que seria aí uma orientação que você possa dar para falar assim, cara, vai por esse caminho, né, para você se tornar o profissional de perdas do futuro. Olha, se você parar para analisar essa geração mais nova, né, que veio depois da gente, talvez de 2000 para frente, né, é uma galera com a cabeça diferente, eles têm uma capacidade de absorver controles, processos de uma forma absurda. E eles têm uma questão imediatista de executar tudo muito rápido. Uhum. Isso é bom, mas isso também é ruim, porque às vezes esse imediatismo, às vezes ele vira um rolo compressor. Então a gente precisa entender assim, né? Tudo tem métodos e processos para se executar. Certo. Quando você pula alguma etapa, talvez você não perceba a dor desse negócio no ato, mas a Uhum. longo prazo você percebe. Então, o nosso papel, que já está com o cabelinho mais branco, né? Já testou, já colocou o dedo na tomada algumas vezes, é falar para ele: olha, aquela tomada dá choque, aquela ali está desligada. Então isso ajuda a eles aproveitar esse imediatismo e esse volume de conhecimento que eles absorvem muito rápido com um pouco da experiência. Então acho que é isso, é aproveitar essa nova leva de pessoas que têm uma capacidade absurda de aprender e colocar o nosso lado um pouquinho mais conservador para equilibrar esse negócio novo que tá vindo. Boa, boa. Eu sempre fico na dúvida, a diretora vai ajudar a gente, ela sempre ajuda a gente, viu, Gão? E qual é a geração X, Y, Z, Millennials, eu não sei, ela vai colocar aqui uma tabelinha com o que é cada geração, porque eu não sei qual que é o nome. Já me perdi nesse negócio. Mas eu tava batendo um papo hoje, cara, e é muito providencial isso, e a discussão foi essa. A gente tem uma camada de profissionais que já atuam há algum tempo, mesclado com outros que foram vindo ao longo desse tempo, né? Você está inserido dentro dessa camada, né? Então a gente tem executivos, gerentes aqui. Só que quando a gente olha a preparação para, porque é uma coisa natural, né, Hugo? Daqui a pouco o Oswaldo não está mais aqui, o Hugo não está mais aqui, a gente vai aposentar, a gente vai curtir a vida, vai fazer alguma coisa, né? Vai deixar, né? Obviamente, buscar deixar um legado, mas não vamos estar mais nativos, né? Alguém precisa Então, seguir. quem está vindo, e essa foi a discussão hoje, né? Tem um gap, cara. Tem um gap. Quando eu olho assim, tem um baita de um gap, uma opinião muito minha, mas bateu com a dessa pessoa que a gente estava batendo papo. Tem um gap. Como corrigir esse gap, né? Sim, Como que a gente consegue tracionar, e eu acho que o que você falou faz todo sentido, né? Equalizar, e você falou da questão da balança, se aplica aqui também, né? sim, sim. Equalizar tudo isso, porque o perfil desse profissional acho que realmente ficou muito claro, né? A questão é, eles estão aí, a gente tem uma nova leva de profissionais para sentar nas cadeiras, e em várias discussões eu fico brincando, pô, tem sempre o fulano, beltrano, ciclano, dá para contar na mão, né? Em 2 mãos, 20 pessoas que são, puta, são esses caras. Tá na hora de mudar, tá na hora de reciclar, tá na hora de vir gente nova. Só que para vir gente nova tem que semear, né? Sim. Lei da semeadura. É A isso gente aí. você não vai conseguir colher um fruto se você não plantou antes. E aí eu tô falando tudo isso porque bate com o que você falou e vem uma pergunta, né? Porque você vem dessa geração mais nova, você Sim. vem depois, né? Talvez a segunda geração. Sim, G2 aí do, É isso do aí. negócio.
Ah, só que entre G2 e G3 está tendo um espaçamento. Né? O que você, enquanto líder, está fazendo para fazer esse processo sucessório? E aí, junto com isso, como que você está trilhando a tua estratégia de gestão, né, dentro da tua posição hoje, para poder trazer melhores resultados e provar que, tipo, existe carreira em prevenção de perdas, existe um horizonte para seguir, dá resultado, traz, né, traz rentabilidade, traz exposição. O que você vem fazendo para trabalhar isso no teu exemplo mesmo, dentro de Claro, casa? claro. Olha, eu costumo contar um pouco da minha história, né. Eu quando comecei a trabalhar com 16 anos, 15 anos, uma das cadeiras que eu ocupei na minha vida, eu fui auxiliar de limpeza. E era um trabalho bem difícil na época, porque hoje as pessoas se respeitam mais. Do bullying, as pessoas respeitam porque pegam também pesado com isso. Sim. Naquela época, a zoeira era never ends. Não tinha, então, foi uma época difícil para mim. A prevenção de perdas, ela mudou a minha vida. Então, quando eu conheci a prevenção de perdas, e dali que eu saí de auxiliar de limpeza para virar um fiscal de loja. Cara, eu sentei em quase todas as cadeiras. Eu fui Uhum. analista, eu fui fiscal de loja, Fala aí. eu virei coordenador de entrega noturno, eu virei coordenador de prevenção de perdas, eu virei gerente de auditoria, eu virei gerente de prevenção de perdas, eu virei gerente de gestão de estoques. Cara, tudo isso foi por uma abertura de prevenção de perdas. Então, hoje, quando eu pego essa galera hoje que trabalha comigo, eu costumo contar um pouco da minha história. Cara, isso daqui me mudou a minha vida. Certamente vai mudar a sua também. Aham. Só que assim, eu falei, talvez por sorte, eu comecei lá de baixo. Então eu pude testar mais. Tá. E isso me ajuda hoje a te dizer alguns caminhos que são melhores. Isso não Boa. quer dizer que você não pode tomar um caminho diferente. Uhum. Mas tem caminhos que eu já sei que não funciona, porque eu já botei o dedo na tomada. Eu sei que dá choque. Eu tive que aprender testando. Então hoje, quando eu tento trazer para esse lado que para mim é emocional, contar a minha história para eles, é dizer para eles, fala, cara, eu devo o que eu tenho hoje à prevenção de perdas. E sou muito feliz com isso. E eu Muito costumo bom. dizer para todos, todos os dias, eu faço o que eu gosto hoje. Eu falo para todos. E aí, as pessoas sempre me perguntam: como é que você está bem? Você está bem? Como é que está seu dia?" Eu falo: "Tô ótimo. Faço o que amo, eu tenho um salário que eu não posso reclamar, tenho pessoas que são extremamente comprometidas, isso faz parte também dessa construção de trazê-los para próximo e mostrar um pouco de tudo isso. E eu acho que o caminho talvez é esse. Eu costumo utilizar a minha história, porque eu acho que a minha história, ela, pelo menos para mim, é uma boa referência. Com certeza, não tenha dúvida. Busque um mentor, busque uma história, busque uma modelagem, né. Acho que esse é um bom caminho para tudo isso. E dentro dessa carreira toda, com certeza deve ter algum lado que você desenvolveu algum tipo de estratégia mais refinada, etcétera, né. Hã, e eu sei que você tem um aprofundamento muito grande na questão da medição, Sim, da apuração de números. sim. Fala pra gente qual foi o desenho que você construiu, né, de novo colocando o DNA do Hugo, né, nisso. Qual foi esse desenho de gestão de estoques, de gestão de inventários, que fez a diferença para você, cara? Eu acho que é questionar o porquê das coisas, né. Eu costumo sempre abrir para o meu time e falar assim: "Não existe dono da verdade". Questionem. Então, por que que a gente faz isso? Por que que a gente não pode fazer assim? Por que que Tá. não pode fazer assado? Eu acho que quando você começa a ter essa vontade de fazer algo diferente, melhorar aquilo que é feito, isso começa a trazer novas formas de fazer. Então Boa. pegando o G2 para o G3, o G3 hoje, eu tento fomentar com eles o seguinte: "Olha, nós desenhamos alguns processos", porque, de novo, né, o gestor de prevenção de perdas, ele tem que ser o cara também profundo conhecedor de processos. Então, quando ele pega o as is, o to be de um processo, ele pega lá o as is, ele olha para aquilo, né, imaginar que a gente está entrando numa empresa agora. Você Legal. pega aquele negócio lá, o as is, né. Quando tem, porque quando não tem, você tem que criar. Aí você vai achar algum programinha lá, BPMN, para você criar, pode ser um Visio,
um visage, qualquer coisa, pra você começar a mapear. Quando você desenha o as-is desse negócio, aí você fala, nossa, tem um monte de oportunidade aqui. Por que a gente não faz diferente? Eu acho que esse G3, ele precisa olhar para esse negócio hoje e falar, Hugo, eu tenho isso aqui que o cara aí dá 2 duplo mortal carpado, uma cambalhota e come e toma suco. Eita. Mas se ele dá um mortal só, ele chega lá do mesmo jeito, por que não um só? Boa. Então isso traz alguns ganhos. A gente não está falando especificamente de perda de matéria, mas isso ganha produtividade. E ganhar produtividade, às vezes ela traz lucro. E é uma perda. Exato. A perda de produtividade é um. Então, eu acho que é isso, é fomentar essa galera a sair da caixinha. E essa galera, SG3, quando você fomenta isso com eles, cara, esses caras, é absurda a quantidade de ideias que esses caras trazem. Só que eles precisam ser cutucados. Vamos lá, galera, pensa fora. Quando você começa a trazer eles se sentem à vontade de conversar contigo sobre isso, cara, é inacreditável a quantidade de coisas que você consegue. Muito legal. Sai da caixa, sai da caixinha, Doninha. Dá um zoom aqui, sai da caixinha. Acorda, diretora. Deu uma cochilada aqui, gente. Vai fazer aqueles z's de sono? Dá uma cochilada aqui. Acorda, Doninha. Hugão, falou, mas eu quero saber o que você aprontou dentro de gestão de inventários, que eu sei que foi um divisor também aí na tua carreira de sucesso. Quando a gente fala em prevenção que veio do questionamento, né? Você ficou ali, por quê? Exato. E pum. Porque assim, quando a gente fala em prevenção de perdas, é para se prevenir, você saber o quê. Boa. Então, quando você começa numa empresa nova, né? Falando agora para um gestor novo que está entrando numa empresa agora. Quando se contrata uma área de prevenção de perdas que começa do zero, isso quer dizer que o cara, às vezes, da alta direção, ou ele soube que existe um programa de prevenção de perdas que vai ajudá-lo absurdamente a melhorar a sua lucratividade, ou ele já está precisando muito desse trabalho porque está começando a se tornar insustentável. Então, quando a gente entra dentro dessa empresa, a gente precisa entender, a gente quer proteger o quê? Como que você mediu? Geralmente, a aferição de uma perda, ela nasce de um processo de inventário. Sim. Só que se o processo de inventário ele não for bem feito, cara, a sua estratégia vai falhar. Então você tem que dar espaço para trás. Quando a gente fala de fazer um inventário, você tem que entender que existem algumas premissas, né? Tem que fazer o cutoff certinho, você vai validar se tem coisas em trânsito que não deveriam, porque tudo isso impacta no resultado. Explica pra galera o que é cutoff. É o corte de operações. Então imagina, quando você vai, combinou com a alta direção, realizar o inventário, vamos falar de uma loja. Imagina que existem processamentos, então tem jobs subindo de entradas e saídas de compras, de mercadoria que está em trânsito, etc. Esses processos eles precisam ser concluídos. Você precisa ter o congelamento do estoque com todas as sensibilizações já realizadas. Boa. Porque se você fizer um inventário e tinha alguma coisa pendente, se você extrair o teu estoque congelado, que ele vai ser o seu ponto de partida para analisar o teu resultado pós-inventário, cara, você já começou errado, nada dali para frente dá certo. Então, garantir as premissas básicas, que é o cutoff, né, que é o corte de operações, que tudo isso, de fato, ele foi seguido. Né? Que se tinha alguma coisa em trânsito, que chegou, que não foi dada entrada, você precisa colocar aquele troço na quarentena. Ele não pode fazer parte da contagem. Então, se quando você consegue cumprir todas essas etapas, o próximo passo agora eu preciso fazer uma boa contagem. Então, algo é só garantir o cutoff? Não. Você ainda tem aí uma série de combinados, né? Por exemplo, a gente vai fazer um inventário dentro de uma empresa, falar de uma empresa varejista. Tem algumas formas de executar inventário, né? Você pode, vamos imaginar aqui uma RP. Você pode ter uma contagem contra o sistema. Se o espelhamento do estoque com a contagem bateu, o sistema ele pode finalizar. A gente entendeu que a chance do cara ele errar uma contagem e bater com o que está no estoque é muito baixa. Pode acontecer? Pode. Então, por isso você também tem outros modos operantes de executar inventário. Eu quero 2 contagens cegas. O sistema ele bloqueia e ele garanta que são usuários diferentes. Legal. Então, quando você faz aí 2 contagens cegas, a chance de erro, de novo, ela ainda diminui ainda mais. E ainda também tem aquele cara que tá um do lado do outro contando e ele deixa lá anotadinha a contagem dele. Já cansei de ver isso. E aí o que acontece? Esse cara contou errado. Vai ter 2 contagens iguais, aí você fala, nossa, tá errado. Então,
Quando você executa as contagens, você também precisa ter um trabalho de auditoria em cima do inventário. Porque senão você vai ter a sensação de que está tudo bem no processo e pode não estar. Então, você precisa sim criar ali uma regra dentro do inventário para auditar. Como? Se você já tem um histórico da perda, pega lá, classifica, né? Quais são os produtos que mais deram problema, quais são as famílias que mais deram problema. Verifica se ao longo entre o pós-passado do inventário e o inventário novo, se nesse gap de período, se eu tive uma perda, um ganho absurdo aqui, se eu tive cíclicos neste período que corrigiram o estoque. Isso é um indício de que o teu inventário anterior ele não foi tão bom. E aí, em cima disso, você começa a definir qual é a profundidade da sua amostra. Existe NBR para isso. Então, se o pessoal quiser procurar, como é que eu aplico uma amostra? Tem NBR para isso. Se pesquisar, você encontra. O que é um NQA e um NQR? Né? É um nível de qualidade aceitável e um nível de qualidade rejeitável. A NBR, ela explica isso. O que é uma NBR, para quem está ouvindo? É uma norma brasileira que ela explica como você executa um trabalho. Boa. Então, o que você faz? Você pode utilizar essa NBR como referência. Então, dentro dessa NBR de qualidade, você vai ter lá várias tabelas. Você vai pegar o seu estoque, você vai ver qual se aplica e você vai aplicar aquilo como processo de auditoria. E aí você pode, durante você estar realizando as amostras, se você perceber que está tendo um desvio, você pode aumentar e diminuir essa amostra. E aí, às vezes, pode acontecer algo que é o terror. Você parar, você congelar para executar um inventário, você fazer as amostras e você notar que a qualidade não foi boa. Imagina, cara, você ter que refazer um inventário. Ah, Hugo, refazer um inventário é tranquilo. Mas e os dias que a sua empresa ficou parada sem faturar para fazer? Então, executar um processo de inventário, se ele não for bem executado, ele traz uma frustração absurda. E aí, uma vez feito com todas essas regrinhas de, seja ela uma contra o sistema ou duas cegas, e ter um processo de auditoria por trás que dê suporte para dizer, olha, isso daqui tá bom, tá aqui a minha amostra, eu segui essa NBR, tá aqui a profundidade dos testes da amostra. Isso te traz um pouco mais de tranquilidade quando você vai começar o trabalho de prevenção de perdas. O trabalho de prevenção de perdas, ele nasce daí. Se nunca teve uma boa aferição, que se faça, mas que se faça com controle. Para você, quando você sentar com a sua equipe diretiva, né, com o corpo diretivo da companhia, que os seus números sejam bons. Para você poder olhar para ele e falar, tá aqui, esse daqui é o cenário atual. Eu não sei se era essa a visão que você tinha, mas com certeza é essa. E aí, a partir dali, saiu os combinados com o corpo diretivo, né? Fritou tua cabeça aí do outro lado? Volta, dá um voltar e ouve de novo o que ele falou. Cutoff, contagem, aí tem todas as questões de contagem ali, primeira com segunda, terceira, bateu, não bateu, etc. NBR, ou seja, entra na questão, né, da amostra, tem método para isso. Tem método. Né? E assiste e vai assistindo até você ver se o teu processo de inventário está funcionando desse jeito aqui. Porque esse é o jeito correto de se fazer. Vamos trazer um olhar lúdico, né? Como a gente fala, né, a gente está democratizando, né, o conhecimento de prevenção de perdas. Cara, quando você vai fazer exame médico, você recebe um exame de sangue, você recebe ali preparo, jejum de 8 horas. O que é um jejum? É um cutoff. É isso aí, exatamente. O jejum é um cutoff, sacou? O jejum é um cutoff. Ah, não tem nada, eu vou comer alguma coisa, vou tomar água. Ferrou com o resultado. É isso aí, Hugão. Você vai tomar um remédio que pode te matar. Porque o resultado do seu exame, ele pode trazer uma necessidade de medicamento diferente da real. Isso aí. E você pode ser dosado, ele pode até trazer o medicamento correto, só com uma dosagem errada. Uma dosagem errada. Aí, fez lá o cutoff, vamos supor que deu tudo certo. Fez o cutoff, o jejum. O jejum. Foi lá de manhã, tirou ali as ampolinhas de sangue, mandou pro laboratório. Etc. O que você recebe depois? O resultado. O resultado. E o que ele vem no resultado? O quanto era a referência, o quanto você teve, e se você fez exames anteriores, você tem o histórico dos seus exames anteriores. Que é o que o Hugão falou. Sento com o corpo diretivo, olha, leucócitos aqui. É isso aí. A referência é X. Estamos X vezes 2. E o histórico era X vezes 5. Melhoramos, mas não está certo ainda. Qual que é o remédio que a gente vai tomar?
Agora eu quero ouvir de você. Qual que é o depois? Qual que é o combinado, Gão? O depois é assim, né? Antes de você sentar com a diretoria, lembra que a gente quebrou níveis, né? De pessoas na qual você, gestor, reporta. Vamos falar do diretor. Não dá pra você chegar e falar pra ele assim, olha, eu perdi 2 milhões. 2 milhões de quê? Por que perdeu? O que a gente vai fazer? Ele não vai te fazer essas perguntas. Ele já espera que você chega com esses dados prontos. Então, quando você... lembra que a gente estava falando de o que um gestor de prevenção de perdas precisa? Sim. Ele deveria ser o referência na análise? Sim. Entrou a vez dele aí agora de novo. Campeão da empresa. O campeão da empresa. Ninguém bate esse cara quando se fala em análise. Boa. É essa hora que ele vai pegar esse histórico, ele vai fazer comparações, e ali ele vai começar a destrinchar. Ele vai falar, bom, eu tenho um volume de perdas que precisa ser tratado. Tratado como? A que preço? Como que a gente vai executar esse plano? Então você precisa pegar todo esse resultado, analisar isso, pegar esses dados e transformar numa informação que todo mundo consiga olhar para aquilo, enxergar, entender de uma forma clara e objetiva. E nota, quando a gente fala de um cara que ele tem que ser o diferenciado em análise, cara, saber Excel não é diferencial nenhum mais. É uma obrigação. O cara saber mexer com Power BI, eu vou usar o Power BI porque é o que eu uso mais. Tá bom. Não é mais um diferencial. Cara, você tem que saber, se não sabe, corre atrás. Tem um monte de curso aí disponível, se você pegar no YouTube, tu aprende. Tira a bunda da cadeira. Tira. Então, você precisa criar um painel que te traga as informações do que, dos porquês, classificar esse troço e, em cima disso, começar a definir estratégia. Vamos pensar, por exemplo, numa loja. Então, eu tenho um departamento específico que perde muito. Os motivos podem ser diversos. Mas vamos imaginar que alguns. Por exemplo, perde muito porque é um produto que o público jovem gosta muito e esse cara costuma subtrair demais o material. Mas será que é isso mesmo? Quando eu pego essa perda, de novo, lembra do pós-passado pro atual? Nesse período, né, eu tive ajustes manuais por inventários cíclicos e quando eu fiz esse cutoff agora, eu ajustei uma cagada de erro de contagem? Pode ter. E aí eu tô dizendo, eu perdi tudo isso aqui agora. Não, você deu um ganho devido. É isso aí. E se você não olhar isso, você tá dizendo pra tua direção que, olha, eu perdi. Não, eu nem comprei isso, como que perdeu? Eu não tinha comprado tudo isso. Então, não passa essa vergonha. Dá uma olhadinha antes. E aí, quando você tiver construído essa análise de uma forma estruturada, aí você vai sentar com ele pra falar, olha, eu tenho aqui alguns caminhos, eu tenho algumas ideias. Aqui, ó, a gente pode seguir este plano, este plano, este plano. E aí, quando você leva mais de uma possibilidade, que é o que ele espera, porque ele tá lá para tomar a decisão. Sim. Ele não tá lá para fazer. Sim. A cadeira dele é para isso. Quando você leva mais de uma forma de resolver isso, ele vai olhar para aquilo, lembrando que seu tempo com ele é curtinho. Ele vai olhar para aquilo e falar, vamos por esse caminho aqui. Aí lembrando, quando você decide ir por este caminho, além do que você combinou com ele, você precisa combinar prazos. Senão, quem faz FUP desse negócio? Precisa ter prazo. Então, eu vou implantar este método aqui para tentar mitigar essa ruptura. Eu vou passar a medir esse troço agora em inventário cíclico mensalmente. E eu vou ver se deu certo. Sei lá, mudou o layout da loja, colocou um cara sentado ali com um porrete na mão. Sei lá. Você vai definir alguma estratégia para mitigar essa ruptura. Quando você conseguir fazer isso, fazer aferições em menores intervalos para ver se o seu plano está dando certo, ou se é necessário dar um passo para trás e falar, olha, eu preciso fazer um ajuste aqui. Você fazer no tempo correto. Porque não dá para esperar até o próximo inventário de novo. A gente faz um por ano, cara, você vai esperar até lá de novo para falar pro teu cara, olha, aquela perda lá de 1 milhão aconteceu de novo. Aí esse cara vai falar assim, mas não vai acontecer mais. Não vai mais, né? Contigo aqui não, né? Exatamente. Então, evitem passar por isso. Existem várias formas de executar o plano e é importante fazer o follow-up do plano que você combinou com o seu diretor, para você ver se ele está em linha ou não está. E aí, estar em linha ou não está, depende às vezes de treinamento, de procedimentar algo que não está procedimentado, de mudar o processo. Tudo isso corrobora para que você aí tenha a redução da perda. Fritou a cabeça da galera aqui. Tá saindo fumacinha da turma no estúdio aqui, porque o que o Gão tá mandando aqui tá acabando com o cabelo da turma aqui. O Gão, respira, toma uma água. Vamos lá. Vou mandar aguinha. Agora aquele momento beijo e abraço, Yara. Beijos e abraços. Ou como disse, a gente teve um episódio, como é que falaram? Era aquele abraço. Roberto Gil, né, da tua época. Então,
Antônio Garuti, Grupo FTEG, abraço, Antônio Garuti, parceiraço. Carlos Peruzzi, Lojas Marisa. Alisson Tavares, gestor de prevenção de perdas do Grupo Total em Fortaleza. E Silvia Takata, presidente do Instituto Mulheres do Varejo. Beijão e abração para todos vocês. E, como eu já tinha falado, deu a louca, já saíram as datas do Bootcamp Prevenção de Perdas NPS 100 3 vezes. 20, 21 e 22 de outubro, você já pode garantir a sua presença no Bootcamp de Prevenção de Perdas, onde você vai ouvir e aprender nessa imersão coisas como que o Hugo está falando aqui. Como fazer um inventário, o que é um cutoff, o que é uma contagem, como analisar. Essa é a ideia, né, da imersão, além do networking e da teoria e da prática. Sexta, sábado e domingo imersos, né, falando só sobre prevenção de perdas, e no domingo tem exercício prático, ou seja, teoria e prática na imersão. 20, 21 e 22, em algum lugar aqui, vai aparecer o link do Bootcamp Prevenção de Perdas, 4ª edição. E vamos ao Tetra Campeonato NPS 100. Né, Yara? Tetra! Aí vai aparecer o Dunga assim. Tetra! Sabe, né? Mandamos beijos, mandamos abraços, ele tomou a aguinha dele. Enquanto você tava aí falando, cara, sempre vem pra mim, né? E aí, aquela questão do lúdico, né? Porque, de novo, quem tá assistindo a gente é a G3, né? A G3, G4, enfim. E o G1 também, né? Pra falar assim, não, deixa eu ver como é que os nossos meninos estão hoje. E essa turma, e aí vai um recado para todos, né? Inclusive para as empresas. Muita gente, quando pega um resultado de exame de sangue, acha que sabe ler aquilo. E usa o Google, né? O Dr. Google. O Google virou médico, virou advogado, virou caramba quatro. Só que não, cara. Você precisa de um especialista. Precisa. E o cara da prevenção de perdas é um especialista nesse negócio. Por isso que ele é o campeão da empresa em análise. Então, isso me veio muito assim, porque o cara olha lá e fala, referência de leucócitos tá ok, referência de triglicéridos tá ok. Mas para ter um diagnóstico, né, Hugão, as informações conversam entre si. Conversam. Então, um quadro de anemia não é uma linha única que diz. Não. São vários itens que o cara olha, bate o olho, o especialista, não o Google, né? Ele dá ali, ele fala, puta meu, você tá com anemia, então você tem que tomar ferro, blá blá blá, vitamina, blá blá blá. E o cara da prevenção de perdas é a mesma coisa, né? Exatamente. Não fuja do especialista. Não fuja do especialista. É o cara que vai ler e vai diagnosticar e dar o remédio, né? Porque não adianta diagnosticar e não dar a solução, né? Que é o que você falou. Pô, perdemos, ó, o Cavaleiro do Apocalipse, né? Que você falou. Cavaleiro do Apocalipse. Ó, li aqui o teu exame de sangue, mas tá fudido. Tá comendo muita gordura. Aí ele ficou olhando pra sua cara, né? É só isso. Só parar de comer gordura, eu tô curado. Ele não te dá a solução do tipo, cara, você precisa ir no endócrino. É isso aí. Você precisa fazer um tratamento com um nutrólogo, um nutricionista, exercício físico, então passa também com fulano, beltrano, ciclano, pá. E aí eu anotei aqui que a palavra é uma palavra que eu gosto muito, aferição. E nós vamos aferir novamente daqui 3 meses. Sim. Cara, o que é tudo isso se não prevenção de perdas? Exato. E é legal, né? Quando a gente fala assim, eu vou aferir de novo, você às vezes descobre que o seu problema não foi um furto. O seu problema às vezes foi uma entrada ruim. Às vezes você não tem um processo de auditoria de entrada quantitativo e qualitativo. O que isso quer dizer, Hugo? Vamos voltar de novo pro varejo. Você comprou lá uma grade de camisa com várias cores, deu entrada nesse troço sem validar se as cores estavam batendo com o romaneio, aí deu entrada em 10 preta, 10 branca, 10 azul, só que era 15 preta, 5 azul, e você não percebeu isso na entrada. Resultado, você tem perdas e ganhos no inventário, você começa a achar que aquilo de fato foi o material que subtraiu, aí você começa a falar, putz, mas e a sobra? A sobra foi alguém que devolveu e o carinha lá não fez o voucher. Não é, o problema é outro. Se você não olhar para trás também, às vezes o problema ele tá na sua entrada.
Então, é importante fazer um processo de auditoria sobre a execução de atividade da gestão de estoques para validar se o quantitativo e o qualitativo eles estão sendo feitos da maneira correta. Primeiro, se é feito. É feito. E segundo, se é feito da maneira correta. Boa. E quando dá divergência? O cara vai registrar uma divergência no recebimento. Tá bom, ele reporta, talvez pro transportador que chegou, olha, a nota que tinha 100 chegou 90. O transportador assina um documento lá, vai pagar ou vai levar lá pro fornecedor mandar de volta. Só que assim, eu preciso registrar a entrada de 90. Sim. Então, se eu fiz o trabalho de apurar bem, eu percebi que faltou 10. Só que se eu não replicar isso para dentro do meu sistema, de novo, eu tô achando que eu perdi. Não perdi. Perdeu. Então, tudo isso que é como você comentou, dar o remédio certo, faz parte de uma série de diagnósticos. Sim. E aí o aferir ele de forma tempestiva, talvez ele te traga melhores respostas do que simplesmente o resultado. Boa. Não, cara, tem um negócio interessante. No episódio 10 a gente conversou com o Eduardo Santos. Cara, o cara manja muito também. E ele falou assim, cara, a gente precisa sair da falácia de que a perda desconhecida é maior que a conhecida. A gente tem que reconhecer cada vez mais as perdas. Exato. E como que você, um dos vários, né, caminhos para se reconhecer, ou seja, tornar identificável cada vez mais a perda, é uma boa análise. Exato. Para você sim chegar no fim e falar, olha, de tudo isso é furto, fraude, que sim é o desconhecido, né? Porque realmente você não viu ali. Agora, uma entrada errada, um cadastro errado de produto, um cadastro de... Você vive isso, né? Todo santo dia. Ali o cara era cadastro de unidade, era caixa... A unidade de medida foi cadastrada errado. Tem muito disso. E aí vai na causa origem, que é o porquê. Por que foi cadastrado errado? Porque vamos procedimentar, não tem uma área de centralizador de cadastro. Não tem uma área que valida se o cadastro está aderente ao que chega. A indústria muda ou o fornecedor muda e não comunica. Então, é bem legal isso, porque conecta com um tema que a gente trouxe há 2 episódios atrás, que é a gente tem cada vez mais reconhecer, identificar, não reconhecer, tornar identificável a perda. Exato. Porque quanto mais identificável, melhora o tratamento. Exatamente. Né? Porque a perda desconhecida, se ela é um bolo, um pareto, né? Se ela começa a representar muito mais do que deveria, que remédio você vai dar? Como é que eu trato o desconhecido? É tipo um diagnóstico de médico querendo falar, Exato. cara, tá ruim, mas eu não sei qual que é a doença. É isso aí. Eu só sei que tá ruim. Eu vou ter que te abrir para achar. Mas o abrir pode me matar. Pode. Esse pode ser um enorme problema. Pode ser um enorme problema. Então, cara, é muito providencial a tua fala de uma gestão de indicadores e medição com qualidade, com acuracidade, com seriedade, porque a partir desse trabalho, seja a perda de estoque, seja a perda, qual tipo for, produtividade financeira, qualquer medição, né, ela tem que ser bem feita. E tem método para isso, né, Hugo? E tem método para isso. Tem método para isso. Por exemplo, você que está assistindo, eu te desafio. Agora vai, hein? Se não tem, o processo implanta e conta pra gente depois como foi. Se você hoje não faz uma auditoria qualitativa de uma entrada, eu vou falar pensando num centro de distribuição, que é onde eu atuo hoje. Você imagina que você tem diversos clientes e que chega várias coisas de diversos fornecedores diferentes. O desafio aqui quando você for fazer o recebimento, a primeira coisa que a gente faz é validar se a quantidade está batendo. Agora, eu queria que você fizesse o seguinte, separa uma quarentena, pega uma caixinha de cada SKU, uma caixinha de cada SKU. Leva para essa quarentena e valida se o romaneio e o que está dentro, se está legal. Aí tem perdas, por exemplo, como avarias. Verifica se o acondicionamento desse material é aderente à expectativa de estar no armazém. Por exemplo, falar de vidro. Às vezes você cata lá uma caixinha de vidro que a caixa é ruim, é mole, você vai paletizar, é pesado, às vezes o negócio balança e quebra, às vezes ele não tem plástico bolha, às vezes ele não tem o papel craft. E aí, assim, você acaba absorvendo o pagamento dessas quebras e o problema ele tá na origem. Você precisa falar pro fornecedor do cara falar, olha, embora o seu material ele vende muito, eu tenho um enorme problema com isso dentro de casa, porque eu quebro muito também e eu tô te pagando 2 vezes. Eu pago o que eu quebro
pro meu cliente, né? Eu operador logístico. Sim. E aí esse cara tem que recomprar tudo de novo. Às vezes ele fica sem para vender porque quebra. Então é importante. Experimenta. Bota ali uma quarentenazinha e faz esse exercício e conta pra gente. Se a grade de cores bateu, se o acondicionamento tava bacana, qual foi a experiência que você teve? Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso. Coloca nos comentários. Desafio lançado do Gão. Coloca nos comentários. Faz uma auditoria no recebimento. Uma caixinha, né, um item, um SKU diferente. Aí. E confronta ele com o quantitativo e o qualitativo. Tá desafiado. E é importante, né? Com este resultado, não adianta você só fazer e não usar isso para nada. Começa a criar uma blacklist, né? Como prevenção de perdas, você tem que saber quais são os fornecedores que mais dão problema. Qual é o motorista que mais traz carga quebrada? Aí ficou gostoso, qual é o motorista que mais traz carga faltando? Tudo isso começa a te dar direção estratégia de algumas decisões. É, isso aí. Putz, grilo, sempre que o José ele me traz carga, falta uma caixinha. Toda vez que o João ele me traz carga, chega coisa quebrada, mas só com ele. Ou, quando você bota num Pareto, ele é o campeão disparado. Ele é o 80% de tudo. Cara, então assim, essa brincadeira de fazer esse qualitativo, ele vai te trazer possibilidade, ele vai te trazer uma possibilidade de ramificar esse resultado e abrir a cabeça do tipo, eu já sei qual é o fornecedor que dá bastante problema, eu já sei quem é o conferente que sempre come bola, esse conferente só come bola quando é o João que traz, o João ele sempre traz uma caixinha faltando, deixa de trazer uma caixa, a caixa sempre... Cara, isso vai te trazer aí novas informações para você poder brincar um pouquinho em como trabalhar melhor esse número. Desafio lançado. Põe nos comentários e o Hugo vai comentar, responder todos os comentários que vocês colocarem. Já tô botando já na dele aqui. Contem com isso. Ele vai responder todos ali. Desafio lançado, hein? E eu vou te contar uma coisa. Isso, para você que tá aí, pode ser um diferencial na sua carreira. Você pode encontrar um sintoma, falando, né, usando a terminologia lúdica aqui, que pode, cara, ser o fio de uma meada que vai ajudar no teu crescimento onde você tá. Tira a bunda da cadeira e faz a pipoca do desafio. E ele soltou um putz grila aqui, que eu não via putz grila há uns 40 anos que eu não via putz grila. E agora ela tá afinando a garganta, os efeitos sonoplásticos, porque teremos um momento pulo do gato. O Gão. Uau. Aquela que você não contou em lugar nenhum, em nenhuma empresa que você passou. Aquela inédita. Você não falou com ninguém, você não falou em casa, não falou com os amigos no futebol, não falou com o teu chefe, não falou com ninguém. Olha aqui, solta aquela que vai transformar a vida de quem tá assistindo aqui o teu Perdascast. Vamos lá. Geralmente, quando eu recebo aí uma demanda da diretoria, como que eu trato isso, né? Eu costumo usar um mapa mental. Esse mapa mental, ele serve para mim pegar o problema que me foi trazido, para mim colocar lá diversas ideias de como tratá-lo, fazer um brainstorming com as pessoas que podem corroborar para essa solução. As ideias eu saio colocando num parking lot, o que eu acho que distou um pouquinho, mas é importante lembrar lá na frente. E esse brainstorming, quando ele está associado a esse mapa mental, ele te facilita várias coisas. A você lembrar as boas ideias, a você verificar se alguma ideia não implantada, se faz sentido implantar e mudar alguma coisa, e você fechar o seu plano e levar ele de uma forma mais estruturada para aquele cara que tem menos tempo, teu diretor. Eu geralmente hoje eu uso o mapa mental para fazer quase todos os meus trabalhos. Pegou o pulo do gato do Gão? E junto com esse pulo do gato do Gão, tudo isso que a gente falou, que você vai assistir, reassistir, vai mandar lá no grupo, vai conversar. O Gão vai deixar aqui a surpresa que eu falei para vocês, que é o que, Gão? Eu vou trazer um modelo de mapa mental em como executar um bom inventário, em como estratificar essa informação e algumas ideias de como vocês poderiam tratar. Eu não vou trazer a receita de bolo pronta, porque é importante que vocês também saiam da caixinha
e complementa esse mapa mental. Mas eu vou trazer como eu uso isso. Porque talvez ele facilite para alguém olhar para aquilo e falar, nossa, que negócio legal, quero ver como faz. Então eu vou colocar um arquivinho aí em um HTML5, vai estar lá junto do nosso Perdascast para vocês poderem entrar lá e entender o que é isso. E falar, faz sentido, aquele maluco ali usa esse negócio e esse negócio é bom. Ou se você fala lá, que não eles falam, se é bom, dá um joinha, se é ruim, dedinho para baixo. Surpresa para vocês! Aqui na descrição do vídeo vai ter ali, a diretora vai colocar o link desse presentaço, cara, para democratizar o conhecimento e o conteúdo que esse cara trouxe aqui para todos nós. Vai estar ali, usa, abusa, tira a bunda da cadeira, não entendeu, procura o que é um mapa mental. E só o parênteses aqui, ele falou brainstorming, que é o que eu costumo chamar de toró de parpite. Né? Aquele toró de parpite, ou seja, bota a cachola para funcionar. Né? Aí. Baixa o link desse cara aqui, o arquivo que vai estar num link aqui em algum lugar. Cara, que episódio especial, velho. Tem presente, tem conteúdo, tem tudo. Que bom. Cara, vai ter que ter parte 2, porque esse tema é educa mesmo. E é uma deficiência, infelizmente, né? A medição é uma deficiência das companhias. Né? Então, medir corretamente, ter um especialista, sai do seu Google, sai do achismo, contrata um especialista, investe nesse troço, né, Hugão? Isso aí. Né? E mede esse negócio de forma correta. A medição correta leva um diagnóstico correto, que leva a um resultado que beneficia todo mundo e a companhia. Muito bom. Hugão, prazerzaço, cara. Puta, ver o profissional que você se tornou, te conheço realmente há mais de 15 anos, e olhar para trás e ver o Hugo, né, lá atrás, quando começou, e ver o Hugo que é hoje, trazendo parquilote, FUP. O cara falou mais termo em inglês aqui do que eu na minha vida inteira. Foi sem querer, desculpem. Mas tá chique de no último aqui. Mas ver o quanto você evoluiu e cresceu, para mim é de uma satisfação muito grande. E ter você aqui nessa bancada, né, foi uma satisfação dobrada. Tá? Agradeço tua disponibilidade de estar aqui com a gente na tua super, mega, ultra agenda de executivo. E terão mais vezes. Tá combinado. Se você quer ir mais vezes, manda ali embaixo para saber mais sobre inventário, acuracidade e afim. Eu gostaria de agradecer o convite. Para mim foi mágico poder estar aqui, te rever, que fazia tempo que a gente não se via, conversar um pouquinho, que a gente aprendeu ao longo da carreira, poder compartilhar isso com os nossos colegas. E venham para cá, tragam as ideias, vamos compartilhar o conhecimento, porque todo mundo precisa saber, é importante para todos, e guardar isso para você não significa nada. Vamos compartilhar, é importante. É isso aí. E assim, galera, terminamos episódio 12 com o Hugo Hernandes. Episódio 12, mente fervilhando, a tua deve estar daquele jeito. E eu sempre falo, a gente tem que ser eternos aprendizes. Então aqui já aprendi com esse cara aqui, cara. A gente tá na cadeira de professor e aluno a todo momento. E este foi mais um Perdascast, o podcast número 1 em prevenção de perdas, gestão de riscos, desenvolvimento e afins, não necessariamente nesta mesma ordem. Diretamente dos estúdios da Prime Video Wadescades Motherfuckers, com a nossa equipe maravilhosa, diretor Yara Ramos. Curtiu? Vai. Não curtiu? Vai também. Comenta, baixa o arquivo desse cara, assiste e assiste e assiste. Vamos democratizar o conteúdo de prevenção de perdas neste país. Forte abraço, a gente se vê no próximo Perdascast.